Olá, boa noite, Cartão Verde no ar. E olha, já faz um tempo que eu vira e mexe tenho falado para os nossos comentaristas aqui, meus amigos, que o Brasileirão, com todas as mudanças que foram feitas no calendário das Copas Sul-Americanas, andou perdendo prestígio, ou melhor, passou a ter de lidar com uma concorrência que não tinha. Não ao longo de toda a temporada, pelo menos, mas a rodada do final de semana agora resgatou um pouco essa sedução que ele talvez já não exerça como em outros tempos, mas que quanto mais a temporada avança, mais vai se fazendo notar, até porque ele começa a se desenhar de verdade para alguns, começa a se afastar de outros, e quem a essa altura ainda pode sonhar em ter este Brasileirão para chamar de seu, será um dos temas dos quais o nosso trio aqui irá se ocupar. Aqui comigo todas as segundas, mas que eu faço questão sempre de apresentar, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e ele, Oscar Ulisses. A gente aqui troca a vinheta por um sorriso, Oscar, eu gosto disso. Mas está muito boa a vinheta. Espetacular. Bom, graças a Mauro César e Arnaldo Ribeiro... Não, acho que eles estão treinando fora daqui. Estamos, claro. Eu diria para você procedimento de toda segunda-feira. Que tamanho é o entrosamento dos dois que eles já não precisam nem mais treinar, viu, assim? Oscar? Eu tô achando. Pelé, Coutinho. Bom, já entreguei aqui para vocês que meus companheiros hoje se mostraram muito dispostos a falar do Brasileirão, por mais que a gente volte a estar sob a sombra das Copas. Vamos então começar pelo líder do Brasileirão, que venceu na noite de sábado o Corinthians 2-1. A gente vai rodar as imagens do jogo. Você já falava, Mauro, com o goleirão corintiano aí, com uma presença incrível. A gente vai ver pelo menos 3 grandes defesas dele ainda. Eram 7 defesas do Hugo no momento que o Botafogo fez o gol, né? Ou seja, 7 defesas no primeiro tempo, 3 pelo menos bem difíceis, né? O Botafogo foi muito superior no primeiro tempo e poderia ter liquidado o jogo na primeira etapa, né? Demorou a fazer seu gol, você vê o Hugo como trabalhou, né? Tá vivendo um ótimo momento o goleiro. E também, outro detalhe, o Hugo trabalha muito porque o Corinthians também é um time que favorece muito os ataques adversários, né? O que se chega na área do Corinthians, o gol mostra isso, né? Na verdade, o Corinthians dá trabalho para ele, né? Pois é, Almada, Savarino, olha o Luiz Henrique, sozinho. O Almada deitou e rolou, o Ranieri sofreu barbaridade nesse jogo. Aí o Savarino coloca, o Luiz Henrique faz o gol da pequena área, o goleiro do Corinthians até ficou com raiva depois. Aí ganha um pênalti de presente, que é um pênalti tolo do Marçal, né? Tinha já uma cobertura chegando, mas essa cobrança aí não dá, né? Não pode bater um pênalti assim. Porque o Roberto tem tido um papel importante para o time até nos últimos tempos, né? Não podia ter dado uma dessa mesmo. Aí o outro pênalti também totalmente desnecessário, né? E uma cobrança dessa vez, né? Bateu a Argentina no meio do gol sem correr muito risco. Ô, Oscar, você fez o jogo. Quais as impressões? Isso que o Mauro falou, concordo muito, o Botafogo tomou conta no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo o Corinthians até melhorou. Jogataço. E o Almada desequilibrou. Acho que a bola, quando cai no pé dele, sempre fica uma expectativa de que saia uma grande jogada. E, de fato, saíram grandes jogadas. Acho que ele foi o ponto de desequilíbrio do jogo, mesmo quando o Botafogo caiu de produção no segundo tempo. Bom, são muitas coisas que eu queria ouvir você discorrer a respeito, Arnaldo Ribeiro. Diga. Mas primeiro eu vou, até para fazer o contraponto, estava falando do Botafogo, comentava com o Oscar aqui, principalmente no segundo tempo, acho que o Corinthians, com tudo que fez, tem um time que não é ruim, cara. Eu só acho que a temporada está muito no final para ele conseguir dar liga de algum jeito, entendeu? Você tem essa impressão também? Às vezes eu vejo o Corinthians disposto assim, com futebol para igualar um pouquinho o jogo, sabe? E não é fácil igualar um jogo com o Botafogo. Na verdade, você falou da questão do Brasileirão, né? São 2 times que disputam campeonatos diferentes, né? O Botafogo para ganhar e o Corinthians para não cair. Acho que em comum entre os dois só o investimento na temporada. Quase igual o do Corinthians ao do Botafogo. Incrível que pareça, em número de jogadores. Só que o Botafogo tem um time. O Corinthians tem um punhado de bons jogadores. Ainda não se configura um time, né? E nessa disputa tem uma outra coisa. O Corinthians tem mais 2 frentes. Pois é. E o Botafogo tem mais uma, a Libertadores. Então o Corinthians, cada vez que ele passa uma semana pensando nas Copas, ele deixa um pouquinho o brasileiro de lado. Ainda que coloque os titulares no brasileiro. Não é uma passagem de chave imediata. E acho que ninguém conta hoje em dia, na tabela, mesmo que esteja disputando com o Botafogo, com a vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Então, o resultado... mais que precise. Exatamente. O resultado não é nenhuma surpresa. Eu acho que o Corinthians não contava exatamente com esses pontos, só que, assim, os próximos 4 jogos, para mim, vão ditar o que vai ser o Corinthians no restante do brasileiro. São 3 em casa, o próximo é contra o Lanterna em casa. Então, se nos próximos 4 jogos o Corinthians não fizer pontos em sequência, coisa que não fez no campeonato inteiro,
ele vai lutar contra a queda até o fim. Porque está acabando, como você falou. Faltam 12 rodadas, né? E o Corinthians continua lá. Daqui a pouco jogam o Inter e Cuiabá. Se o Cuiabá apronta, ganha, o Corinthians vai para penúltimo lugar, faltando 12 rodadas, né? O Botafogo, a conversa é outra. Ele está pontuando, vê o Palmeiras se aproximar, lembra um pouco da perseguição da última temporada, do último campeonato, que o Palmeiras chegou e atropelou. E tem Libertadores contra o São Paulo no meio de semana. É uma disputa lá em cima, é uma disputa por excelência. O Corinthians ainda, embora esteja envolvido em 3 frentes, continua sendo um punhado de bons jogadores, não exatamente um time. As Copas podem ser perigosas, eu diria. E o Oscar falava uma coisa que é verdade também, né? Diante, você falou dos adversários, o Corinthians está sem margem, né? Vai que acontece uma zebra diante do adversário que é teoricamente fraco. Eu acho assim, eu que vivo de futebol muito, acompanho de perto há um bocado de tempo, esse campeonato de pontos corridos, a gente fica muito preso e não tem como não ficar ao momento da tabela, a classificação do campeonato hoje. Em 3 rodadas, isso pode sofrer grande alteração. O problema do Corinthians é que ele está há muito tempo nessa zona do rebaixamento, ali pertinho, não sai dali. O campeonato, a gente fala, está chegando no fim, o campeonato já está no fim. Faltam 12 jogos de 38, 36. O campeonato já está entrando na reta final. E o Corinthians continua na zona do rebaixamento com a expectativa de sair, que tem bons jogadores, etc. Então, dá para conseguir escapar um pouco dessa prisão, que é ver a tabela do campeonato e analisar ali, Botafogo 53, Palmeiras 50, em 3 rodadas, isso pode mudar muito, não sei, a gente não consegue prever. Mas o Corinthians, a gente consegue prever porque está há muito tempo assim, sem sair patinando, né? Se esforça e mal sai do lugar. Essa é a preocupação. E o Corinthians, assim, ele tem adversários que estão tentando escapar do rebaixamento, que estão numa posição muito melhor do que ele. Os caras têm menos jogos. O Corinthians, olha, tá difícil. Isso é uma coisa interessante, né? Antes de entrar aqui no estúdio, a gente conversava sobre isso, o Arnaldo depois fez a observação, o Mauro concordou, que a gente sempre pensou, eu vi o resultado do Fluminense, por exemplo, Mauro, e falei, pô, o resultado acabou ajudando o Corinthians, mas vocês diziam, no primeiro momento sim, mas talvez seja pior para o Corinthians e o Juventude ter vencido. Explique por quê. Porque o Fluminense, se tivesse vencido, ele ia abrir 5 pontos para o Corinthians, né? Como o Fluminense não venceu, ele continua 2 pontos à frente do Corinthians, com um jogo a menos, um jogo a menos disputado, um jogo mais a fazer, em consequência. Mas quem tem mais probabilidade de cair? De ficar na disputa, né? Fluminense ou Juventude? O Fluminense é um time melhor que o Juventude, obviamente. Então, em tese, o Juventude deu uma escapada. Para o Corinthians poderia ser interessante o Juventude ficar ali mais ou menos, né, na alça de mira dele, o Corinthians. Ficaria com 4 pontos, acho que à frente do Corinthians, se não vencesse. Acho que é isso. Enfim. De uma forma ou de outra, lá na frente pode ser que essa vitória do Juventude seja ruim para o Corinthians. O Corinthians tem 5 jogos em casa, né? Não é isso? Acho que são 5. Acho que são 5 jogos em casa. Tem que vencer os jogos em casa. E deveria estar mobilizado para o jogo 5 ou 7, acho que é 7 em casa. 7 em casa 12. E 5 fora. 12 total. Com o São Paulo vai ser em Brasília. Então já não vai ao Morumbi. Isso já é bom, né? Então, digamos aí, vai ter a torcida só do São Paulo, mas não é no Morumbi. Isso pro Corinthians é bom. Até para quem não sabe explicar, né? Porque tem a questão dos shows no Morumbi e o São Paulo fez um acordo, na verdade, com a BRB Arena, né? No Brasil. Isso. Então vai jogar fora. Vai para lá, então isso para o Corinthians é bom. Mas o Corinthians deveria estar mobilizado para escapar do campeonato. O jogo da semana não é o Fortaleza, na minha visão. Amanhã pela Sul-Americana. O jogo do Corinthians é Atlético Goianiense no fim de semana. Porque se não ganhar do Lanterna, aí, meu amigo, vai ganhar de quem? Então, mas alguém pode pensar, é fácil. Não sei se é fácil. De repente não é. O Atlético Goianiense empatou com o Atlético Mineiro, por exemplo, dentro de Belo Horizonte. Não, mas eu pergunto para vocês, diante de premiação, existiria no futebol brasileiro clube inteligente o suficiente para nessa hora parar tudo e falar, não, eu vou ter que deixar as Copas porque... Vocês estão desenhando um quadro aqui, diante do qual qualquer pessoa de bom senso repensaria o caminho que está tomando. Sabe qual que é o paralelo que eu faço, Vladir? Com a situação do ano passado, que não era tão difícil no Brasileiro do Corinthians, mas quem estava no Corinthians, veja o contexto do ano passado. A Copa virou uma armadilha para o Corinthians, comentava isso. Então, mas veja o contexto do ano passado em relação a esse ano. Quem estava no Corinthians no ano passado? Uma direção que estava saindo do poder ou ainda disputando a eleição, mas com risco de perder.
jogadores com muita história no Corinthians e treinadores experientes brasileiros. O que eles precisavam? Não ter a mancha do rebaixamento. Todos eles. O presidente, o técnico e, sim, sobretudo, os jogadores com história no Corinthians. Para eles estava muito claro. O importante esse ano é não cair. Esse ano é tudo ao contrário. O presidente é novo, o técnico é novo, os jogadores são novos. Sabe o que eles querem? É a frase do Gustavo Henrique, zagueiro, quando ele faz o gol contra o Juventude de Caxias do Sul. Eu vim ao Corinthians para ser campeão. O Memphis Depay, eu vim ao Corinthians para ser campeão. O outro, eu vim para o Corinthians. Então, na cabeça de quem chegou, recém-chegou, eles estão pensando nas Copas. É instintivo. Putz. Você entende isso? E além de tudo, o Corinthians só terá 2025 com Copa do Brasil, eventualmente Libertadores, se ganhar uma das Copas. Se não, se continuar nessa posição, se salvar, ficar em 2 posições acima da zona de rebaixamento e não ganhar título nenhum, ele vai jogar o ano que vem. Não, e acho que a Série A, sim, o Paulista e a Copa Sul-Americana, no máximo. Não, você falou de uma coisa que é tão sintomática, né, Mauro? Eu confesso para vocês que aquela cláusula do contrato do Memphis Depay, falando que ele pode rescindir o contrato caso o clube caia no Brasileiro, é um negócio que eu jamais imaginei que... E prova que o clube realmente trabalha isso como uma coisa, né, palpável, né? Sim, até porque a ideia partiu do clube, né? Essa cláusula foi sugerida pelo Corinthians, ou seja, olha, eu não consigo te pagar se eu for rebaixar. Você topa rescindir? Bem, eu também não quero jogar a Série B, então eu topo rescindir. É uma doideira, né, Oscar? É uma doideira. E o problema que eu vejo de competições paralelas, no caso Copa do Brasil, é que o resultado lá afeta aqui. Se o Corinthians faz um grande jogo, ganha uma grande partida com um adversário grande na Copa do Brasil, chega numa semifinal, ele vai render mais aqui. Se tropeça lá, afeta aqui. É tudo muito ligado, é todo mundo humano, então as coisas são influenciáveis. E esse é o perigo maior. Na Copa do Brasil é difícil do Corinthians andar, porque tem adversários fortes pela frente. Bom, E se não andar lá, pode contaminar aqui. quero dar boa noite aqui para quem nos acompanha via YouTube, João Paulo Bianchi, João Blanco da Silva, Luigi Fernandes, Ricardo Alexandre Teixeira da Cruz, Luiz Gonzaga de Oliveira. Só para a gente encerrar o assunto, a gente tinha deixado a tarde, a gente tirou agora, mas a gente pode recolocar se for o caso, que é... Eu acho realmente que o Botafogo tem uma pinta de favorito, de muito favorito. De campeão? É, mas falava com o Mauro e acho que bastante, porque também olho a parte defensiva do Botafogo e tem uma fragilidade aí. Depois a gente vai emendar no Palmeiras. É mais favorito que o Palmeiras, pelo menos, por causa desses pontos na frente? A diferença é muito pequena, os dois vão se enfrentar em São Paulo lá na rodada 36, né? Então, eu acho que não tem muito favoritismo. O Palmeiras está jogando só uma competição, o Botafogo... Mas a vitória reforçou a pinta de favorito do Botafogo. Parece um time diferente do ano passado. Não, é um time diferente, tem mais investimento, né? Só o Almada, o Luiz Henrique e o Matheus Martins, que é reserva, os 3 juntos custaram, e mais o outro, o Vitinho, os 4 custaram cerca de 60 milhões de euros, 59 milhões de euros, é muito dinheiro. Tem muito investimento, muito mais do que no ano passado, né? O Tiquinho virou reserva, era a estrela do time de 2023. Os investimentos são muito altos, né? É altíssimo. Quem mais investiu? Em jogadores caros, o Botafogo. O pessoal fala, não, o Botafogo observou muito o mercado. Observou o mercado e botou muita grana. E paga bem aos caras, né? Claro. Parece que os caras estão jogando de graça lá. O Igor Jesus tá ganhando o quê? Uma mariola e 2 pastéis? Não, tá ganhando um belo salário. Não veio para cá de bobeira. O cara estava no Oriente Médio, pô. Vai vir para o Brasil para ganhar pouco? Não, são jogadores caros, bem pagos. Mas a sorte que eu acho do Botafogo é que o jogo do fim de semana, que é no Maracanã contra o Fluminense, é contra o Fluminense, que é um time que também está envolvido na Libertadores. Então, na quarta-feira, o Botafogo vai jogar contra o São Paulo no Rio de Janeiro, mas o Fluminense joga um pouquinho mais cedo, 7 horas, Botafogo 9h30, contra o Atlético Mineiro. Aí, na outra quarta, o São Paulo recebe o Botafogo, mas o Fluminense visita o Atlético em Belo Horizonte. Ou seja, no meio de semana, no final de semana, os dois vão estar divididos. O Fluminense com a preocupação de sair das últimas posições, e o Botafogo querendo manter a liderança. Então, se um poupar, tem que poupar também, ou seja... Fosse, por exemplo, o Botafogo pegando um time que está fora de Bahia, né? Botafogo e Bahia agora. Bahia que foi o gosto do Botafogo na Copa do Brasil. O Bahia não disputa mais nada. Aí o Bahia viria com um time completo. Porque o Botafogo... Todo mundo no final de semana, quem está na Libertadores, vai ter que administrar o elenco e poupar alguns jogadores. Os 2 jogos vão ser muito pesados. Esses jogos de quarta e quinta, Bom, não. são jogos que o cara entra para deixar tudo em campo. Se não for assim...
chance muito grande de ser eliminado. Ainda tem uma coisa direta de brasileiro contra brasileiro, mas vamos passar pro Palmeiras, que você também fez, Oscar Ulisses. O Palmeiras é bem mais Vladir. favorito que o Botafogo. Bem mais favorito. Você concorda com o Ronaldo Ribeiro ou você discorda? Quem é mais favorito? Palmeiras. O Palmeiras é mais favorito. Eu concordo se o Palmeiras ganhar. É o mais real perseguidor aí. Vamos rodar De novo, as imagens da goleada o jogo do palmeirense Palmeiras aí. foi muito fácil para o Palmeiras, 20 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0, o Flaco Lopes fez esse belo gol. Eu achei que ele tinha dado o chapéu no zagueiro, mas foi o zagueiro que acabou tocando na Rapaz, bola. mas é bonito, né? É de bonito, correr, foi um né? belo gol. O Palmeiras não teve dificuldades, Vladimir. Tomou conta, ganhou fácil, fez o que tinha que fazer. Às vezes, esses times, esses melhores times, os grandões, eles tropeçam diante de adversários mais frágeis. Não foi o que aconteceu, o Palmeiras aproveitou bem as chances, e ainda teve esse gol contra, o Estevão fez o gol dele, muito querido pela torcida do Palmeiras, porque Joga muito. joga muito. Sim, senão... Mas o Flaco também tá jogando muito, não tá? Eu achava que ele ia jogar mais. Achava que ia jogar mais? Achava. No começo eu falei, esse cara vai acertar demais aí. Mas jogou bem. Ontem não teve dificuldades para jogar. O Palmeiras engata uma série de vitórias depois das eliminações das Copas. É aquilo que o Mauro falou. Frente única e um time remodelado, mais ou menos como aconteceu na temporada passada. Depois das eliminações da Copa, das Copas no caso, o Abel encontra uma outra formação. Consegue colocar outros jogadores recém-chegados, Maurício, Felipe Anderson. O Estevão é fora da curva mesmo. E mostra a força que mostrou nesse momento do campeonato, na temporada passada, também contando com isso, com a frente única. Coisa que o Botafogo não tem. O Botafogo, a prioridade dele é quarta-feira o São Paulo. Mas quando você fala que ele é mais favorito, você está falando isso numa base técnica ou levando em consideração maturidade e tal? O tempo Tudo que tá isso, jogando, né? assim? Eu acho que é o atual bicampeão. Está acostumado com essas situações, né? Tem uma coisa no É o time mais Palmeiras... preparado para pressão, que acho que é uma coisa que sempre fica a impressão de que o Palmeiras Botafogo é vulnerável. O Palmeiras tem um dom que é difícil, né? Que acho que ele acontece por continuidade do trabalho e conexão entre as lideranças, né? O Palmeiras consegue reagir rápido às coisas, né? Às eliminações, ao caso do Dudu, e muito porque conta com um treinador que tem uma blindagem impressionante. Até quando ele passa do tom fora do campo, fala besteira, ele Na tem, coletiva, ele como voltou a exato, acontecer. ele é respaldado. Então o Palmeiras resolve as coisas ali. E tem uma frente só. Isso faz muita diferença nesse momento. E tem, o Mauro falou, um confronto direto em casa, né? Nessa perseguição. Hoje são 3 pontos de diferença. Esses 3 pontos podem ser descontados no confronto direto em casa. E o Palmeiras já tem o saldo. O filme parece do ano passado, ele vai fazendo o saldo. Parece, Ele vai fazendo o saldo. Porque quando ele foi eliminado, assim como o ano passado, ele estava no bolo, né? E agora pode se dedicar só a isso. Enquanto os outros... E tem uma outra, você falou do, né, Mauro, do São Paulo e Corinthians em Brasília. O Vasco também decidiu jogar contra o Palmeiras em Brasília, não em São Januário, é o próximo jogo. Brasília tá forte, né? Palmeiras, torcidas irmãs, divisão de torcida. Tem muito palmeirense em Brasília. Putz, mas quero jogar em Brasília mesmo, belezinha. Enquanto, né, o Botafogo vai estar jogando a Libertadores e depois com o Clássico com o Fluminense. Então, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances mesmo. E acho que a divisão de forças, de esforços do Botafogo pode, de repente, custar a liderança nas próximas rodadas mesmo. Mas a leitura que você faz, Mauro, qual é? Porque tem essa questão dos adversários que o Palmeiras vem enfrentando também, mas tem essa coisa de ter ficado, poder pensar num campeonato só. A diferença está mais aí ou está realmente na... É um time competitivo, você pode falar o que quiser do Palmeiras, mas realmente... Sim, mas a gente não pode esquecer que ele foi eliminado de 2 competições que ele desejava ganhar. Ah, claro. Né? Ele foi eliminado da Libertadores. Mas brigou, hein? Mas foi eliminado. Não, brigou, mas foi eliminado. Eu tô falando isso porque mostra a competitividade. Só faltava se entregar. Ele brigou, mas foi eliminado. O Botafogo eliminou. É que tem time que desmancha. E foi eliminado da Copa do Brasil Também pelo tem. Flamengo, que obviamente não é algo que nenhum palmeirense queria. Claro. Né? Agora, é óbvio que ele consegue se regenerar por tudo que o Arnaldo falou. Existe uma blindagem, isso é uma virtude. E tem um time já montado, que joga junto, e um garoto que desequilibra. Né? Então você tem ali um cenário favorável. Agora, eu acho que o grande risco do Botafogo é que se o Botafogo... A chance do Palmeiras ter dificuldades é o São Paulo eliminar o Botafogo e o Botafogo ter a capacidade, que eu não sei se terá, de falar, olha, caí, mas eu tenho um brasileiro, eu estou aqui na ponta, eu tenho que ganhar esse negócio. Tem a mente do Palmeiras. Eu não posso pipocar de novo. Né? Não sei se vai conseguir.
é um time mais qualificado, é possível que... Agora, se o Botafogo passar pelo São Paulo, ele enfrenta o Flamengo ou o Penharol. Semifinal de Se Libertadores. o Flamengo passar pelo Penharol, vai ser Botafogo e Flamengo. Semifinal de Libertadores. Aí vai ser muito difícil nessas semanas, Não qualquer dá, né? ser humano que seja Pensar em outra torcedor coisa. ou jogador do Botafogo, se concentrar no Campeonato Brasileiro. É claro. E isso pode ser fundamental para o Palmeiras. Então, se o São Paulo eliminar o Botafogo, eu acho que o Botafogo tem a possibilidade de falar, cara, já pipocamos no passado. Pipocaram, né? Não vamos pipocar de novo. É o que eu falo, né? Pode acontecer. Agora, se tiver que dividir a atenção, porque uma coisa assim, o Botafogo contra o São Paulo, é um jogo grande, é importante. Agora, o Botafogo numa semifinal de Libertadores contra o Flamengo, assim, entre perder o campeonato de novo e perder para o Flamengo em semifinal, tá arriscado o campeonato. Não, eu quero perder o campeonato, mas eu quero ir à final da Libertadores. Sério. Mas é bom Sério. que o que você está falando esclarece Então, por que tem um eu fiz a cenário- abertura do programa do jeito que eu fiz. Você imagina se a gente estivesse vivendo o calendário antigo, que a Libertadores e a Sul-Americana acabavam no meio do ano, e agora pudesse só se pensar em Campeonato Brasileiro. É outra história, outra história. Aliás, vamos dar uma passagem também, porque a gente vem vindo pela tabela, tem o Fortaleza, aí também ficou no empate, que perdeu o gás. Eu acho, primeiro que era muito difícil manter aquela toada de vitórias seguidas, Também vai ter né? que pensar nisso, né? Já está pensando, né? tá pensando. Vai estar a Sul-Americana terça-feira. Essa hora... E sendo que o investimento do Fortaleza em relação a Palmeiras e Botafogo, convenhamos, é bem mais modesto, né? E acho que o Fortaleza já está numa posição muito boa e a Libertadores, ficar entre os 4 do Brasil já seria sensacional e ele... Pô, seria repetir a melhor temporada do Brasileirão dos últimos tempos. E ele tem, nesse torneio, que deixou escapar, não pipocou, mas deixou escapar por um pênalti, né, na Sul-Americana, a possibilidade de ir avançando. Então, eu acho que tivesse outro contexto, outros competidores, não tivesse o Palmeiras na frente única, o Botafogo não tivesse tão forte, acho que o Fortaleza poderia sonhar. Essa é a vantagem do Palmeiras. É o que você fala, Vladir. E a frente única, muitas vezes, ela estabelece essa vantagem. O Fortaleza tem outra competição, o Flamengo tem outras 2, o Botafogo tem outra e assim por diante. O São Paulo tem, o Cruzeiro tem, só o Palmeiras não tem. E eu lembro que no começo da temporada Agora o Bahia também o não. Oscar chegou aqui uma certa semana e falou assim, pode entregar tudo pro Flamengo, o Flamengo vai ganhar tudo. Você ainda No pensa começo isso? do ano estava desenhado assim, não estava? Desenhando assim. É que a gente tem um Estou exercício brincando, de... só pra gente, porque a gente vai A gente, tem, desaguar no Flamengo. a gente né? tem uma tendência de fazer um exercício de imaginar o futuro, né? Aí fica lá, não, o Flamengo vai ganhar tudo pelo futebol que está apresentando, mas ainda com chance, Você bota ele no bolo, então. Eu acho que é um grande time, né? Tá? Aí vai de Mas no começo do ano estava mais forte. Sim. E a gente vai rodar, então, porque fechando o grupo dos 4 primeiro está o Flamengo. Como é que você analisou isso, Mauro? Realmente tem um domínio do Flamengo. Eu não sei também se tem uma questão mental envolvida nisso tudo também. O Flamengo fez um jogo muito bom ontem. Muito bom mesmo. Acho que esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio são as chances desperdiçadas, que é um problema crônico e antigo do time. E desarmou um pouquinho no final. E um relaxamento no final do jogo, né? Um relaxamento imperdoável. O seu Léo Pereira quis brincar de ponta esquerda, aí ficou pedindo uma falta que não houve, aí o Everton Araújo não fez a falta que interromperia a jogada do Vasco. O Vasco, que praticamente não atacou, foi lá e fez o gol de empate. Mas foi um jogo, assim... O que esse jogo apontou? Se os dois fizerem eventualmente a final da Copa do Brasil, que é uma possibilidade, se os dois se classificarem, né? O Vasco vai ter que mudar muito para poder ganhar do Flamengo em 2 jogos. Pois é. Porque a diferença foi brutal. Assim, E talvez brutal. isso seja uma maneira de fortalecer o que o Oscar acabou de falar, né? Do poderio do Flamengo. Porque o Vasco não está fazendo uma campanha qualquer. Nesse momento está vivendo um Mas o Vasco foi momento bom. muito dominado ontem. Agora, não adianta você dominar o jogo, jogar bem e você não transforma em gol. Pô. Isso é um problema sério. Claro que o Pedro faz muita falta. O Tite está tentando encontrar uma maneira de fazer o ataque funcionar sem o jogador mais importante. Se o Pedro estivesse em campo ontem, muito provavelmente o Flamengo venceria o jogo até com facilidade. Não só porque ele poderia fazer 1 ou 2 gols, mas ele gera muito jogo. Ele ia facilitar para os companheiros ali. E agora não vai ter o Pedro e também não vai ter o Luiz Araújo. Luiz Araújo, como já não tem o Michael, hoje. está machucado. O Luiz Araújo vai fazer astroscopia no Entre joelho. 1 e 2 meses fora, é isso, né, Mauro? Deve ser uma alguma fratura coisa na assim. cartilagem que eu Isso. confesso que eu nunca tinha O ouvido Michael falar. também de 1 mês e meio a 2, ainda tem mais algumas semanas pela frente sem jogar. Não tem mais o Cebolinha esse ano, não tem o Pedro, não tem o Vinha. Né? O De La Cruz está lesionado, ainda não se sabe como é que vai ser quinta-feira contra o Penharol. Mas jogou muito bem o Alexandro, o Plata muito bem, surpreendente até para um estreante. O jogador participou muito do jogo, impressionante, até fiquei muito surpreso. Agora eu acho que a diretoria do Flamengo erra, porque deveria ter buscado um centroavante no lugar do Pedro.
E ofereceram ao Flamengo o Choupo-Moting, que era atacante do Bayern de Munique, está ainda sem contrato. Que acho que não seria um investimento tão alto contra um Martial, um Depay, que são caras mais jovens, né? Ah, mas é veterano, tem 35. Pô, o Verratti tem 35. O Verratti mês que vem faz 36. O Moting vai fazer só no ano que vem. Ele é mais novo que o Verratti. O Verratti é bom, né? Tá faz gol pra fazendo uma caramba. diferença do caramba, né? Tá na artilharia da Copa do Brasil, não é isso? Vice do brasileiro, não é isso? Ontem, por exemplo, a bola não chegou nele, quer dizer, mas ele é terrível. Então, acho que a diretoria errou aí. Deveria ter tentado, até porque deve conseguir o dinheiro, imagino, né? O dinheiro do salário do Pedro, a CBF vai ter que pagar de alguma forma. Se pudesse pegar esse dinheiro e pagar um centroavante, porque o time sente muita falta. Aí entrou o Carlinhos. O Carlinhos, a gente torce por ele, o garoto tem uma história de vida muito bonita, mas chutou o chão, aí não dá, né? Aí e o Gabigol também não vai mais... o Gabriel, que não existe o Gabriel. 12 minutos em campo, um momento ele teve com a bola nos pés e no outro momento ele ficou em impedimento. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, não dá para contar com ele. Reparem que o Tite colocou o ataque ontem com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Aí machucou o Luiz Araújo e depois a Arrascaeta, que ele não pretendia colocar de início, guardando para o jogo com o Penharol. Entrou mas fez bem colocar, hein? Fez bem colocar. Entrou a Arrascaeta. Aí depois entrou o Carlinhos. Só depois entrou o Gabriel. E na coletiva ele falou sobre jogos e treinos. Né? Dá para entender o quê? Quem está treinando bem, quem está treinando mal. Tem prioridade. Eu imagino que os treinamentos devem estar péssimos, porque as atuações do Gabriel são péssimas. Então tem que buscar alguém, porque não dá para contar. Infelizmente, não dá para contar, não. Pode até fazer um gol importante aí, circunstancialmente acontece, né? A bola pode sobrar, ele vai lá e faz o gol. Mas as atuações do Gabriel são um negócio assustador. Bom, vamos mudar então de assunto. Aqui no final de semana tivemos também a última etapa da temporada da Fórmula Indy, que uma vez mais consagrou Alex Palou. E mais não digo, porque vou tocar a bola aqui para o Jefferson Kern e a Bia Figueiredo, nossa dupla veloz, que comanda nossas transmissões da categoria, eu diria com muita categoria também. Alex Palou, o grande tricampeão da Fórmula Indy! Está definido o campeão da Fórmula Indy em 2024 e pela terceira vez, a segunda consecutiva, ele é o espanhol Alex Palou, de 27 anos, da equipe Chip Ganassi. A final do campeonato, pela primeira vez em uma década, foi num circuito oval e o título foi decidido de uma forma, no mínimo, curiosa, Bia Figueiredo. Porque pouco depois da largada, o rival do Palou, Will Power, teve um problema e precisou ir aos boxes porque se soltou o cinto de segurança dele dentro do carro. Aí a coisa caminhou de vez para o lado do Alex Palou, mesmo largando lá atrás, mas nem por isso a prova foi menos emocionante. É verdade, o próprio Palou teve muitas dificuldades na prova, chegou a estar uma volta atrás, depois com estratégia chegou até a ser um dos possíveis vencedores da corrida, mas a prova foi super movimentada, ótimas disputas, Neil Gardner andando muito bem, Colton Herta, inclusive, que venceu a prova e se tornou vice-campeão da temporada. É importante também para o brasileiro Pietro Fittipaldi, que colocou o seu carro entre os 22 de melhor pontuação, ganhando um bônus de $1 milhão para o carro. E isso é muito importante para que o Pietro encaminhe uma permanência, uma sequência na Fórmula Indy em 2025. Com seu terceiro título, Alex Palou agora tem mais taças no armário do que nomes históricos, como Al Unser Jr., Alessandro Zanardi e o nosso eterno Gil de Ferran. Alex Palou, o espanhol, coloca de vez com esta conquista o seu nome na história da Fórmula Indy. Oscar Ulisses estava olhando com uma certa cara de saudade, hein, Oscar Ulisses? Vamos aproveitar que a bola está comigo aqui. Vamos falar das finais do Brasileirão Feminino também. O primeiro capítulo foi escrito com vitória das visitantes. Em uma final majestosa, o São Paulo saiu em desvantagem após ser derrotado pelo Corinthians no Morumbi. O tricolor, apesar das boas oportunidades criadas, acabou levando um gol aos 22 minutos do primeiro tempo, obra da atacante Milene, bem colocada na área. Mesmo em vantagem, as brabas continuaram pressionando e conseguiram, com Vicky Albuquerque, balançar as redes mais 2 vezes após o intervalo. E nos acréscimos, tentando se manter vivo, o São Paulo diminuiu a desvantagem com o atacante Ariel Godoy. Com essa vitória por 3-1, o Corinthians pode perder o jogo de volta por até 1 gol de diferença, que ainda assim garante o hexacampeonato. O Coringão 5 seguidos, hein? Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Vimos aí o time feminino do São Paulo na volta. O tricolor dos meninos será destaque aqui no cartão. Vitória em momento importante, hein? Ao time do Zubeldia, que o time do Zubeldia construiu no Mineirão. Detalhes em instantes. Até já.
Cartão Verde de volta e veremos aí uma arte com os jogos das semifinais da Copa Paulista, né? O União São João, depois de um empate sem gols na ida, segurou o empate fora com o Taquaritinga. Nos pênaltis fez 4-2, ficou com a vaga, encara o Monte Azul, que fora segurou o empate sem gols com o Comercial e no sábado em casa fez 1-0. E o adversário da Portuguesa, estamos vendo aí, vai ser o Votuporunguense, que venceu as duas partidas, hein? Fez 1-0 fora no Capivariano e no final de semana em casa voltou a vencer 2-0. Coisa que a Portuguesa também fez. Tinha vencido no Canindé 1-0, depois de virada fez 2-1. E é o jogo que a gente vai mostrar, então, em Portuguesa e Votuporanguense, sábado, a partir de 2h45. E agora o nosso assunto será a vitória do São Paulo, Arnaldo Ribeiro, sobre o Cruzeiro no Mineirão, com gol marcado por William Gomes. A gente está meio seguindo a tabela. O Tricolor Paulista é o 5º colocado no Brasileirão. Que ele já olhou com mais cobiça, não é? Escrevi certo ou escrevi errado? É o 4º jogo seguido do São Paulo com time reserva no Brasileiro, né? Você falou do São Paulo dos meninos, esse foi mais ou menos o São Paulo dos meninos mesmo. No confronto direto pelo 5º lugar, com um sistema novo, com estreias e com o menino William Gomes brilhando bastante. São Paulo jogou muito. O São Paulo fez um dos melhores jogos dele na temporada. O Cruzeiro não havia perdido nenhuma partida no Mineirão no campeonato. Foi a primeira derrota do Cruzeiro. Derrota dura, né? E o São Paulo teve próximo da vitória desde o primeiro tempo, desde da primeira estocada. É uma vitória com as reservas todos, com um sistema diferente, 3 zagueiros, que colocam algumas interrogações para o jogo da quarta-feira contra o Botafogo. Essa é a prioridade, os titulares descansaram pela Libertadores. O Cruzeiro também tem jogo pela Sul-Americana, contra o Libertad, mas jogava tudo nessa partida, até porque o São Paulo vinha num jogo com o Atlético, também em Minas, na quinta-feira, e o São Paulo foi muito bem. Talvez o Zubeldia tenha encontrado algumas soluções inesperadas nesse jogo que possam ser aplicadas na Libertadores e na sequência do Brasileiro. Você falou, olhou com mais cobiça, o São Paulo não ocupa essa posição em Brasileirão desde a época do Fernando Diniz. Que teve um momento que estava mais, né, tava mais dentro. Mas aí se dedicou às Copas. O importante foi que o São Paulo não saiu completamente desse grupo dos 6 primeiros colocados e ontem ganhou um confronto direto. Tá bom demais, mesmo, tá? Ontem ganhou um confronto direto importante por essa posição, né? Que ainda está sendo muito disputado. Tem o Bahia, tem o Inter chegando, tem além do Cruzeiro e até o Vasco que está sonhando com essa... Porque é aquilo, né, Vladir? Se você cai nas Copas, isso é possível, o Palmeiras caiu. Mesmo que você não consiga brigar pelo título brasileiro, o mínimo um time grande já está no grupo da Libertadores. E o São Paulo não vinha conseguindo, nos Brasileirões anteriores, estar nesse bolo. Estava sempre lá abaixo, lá abaixo, lá abaixo. E agora faz um Brasileirão bem melhor. Você falou de uma coisa interessante, que a gente colocou escrito aqui, o gerador de caracteres, falando que era um bom momento, mas essa coisa de ter dosado a força também, né, Mauro? Talvez desse impressão, porque olhando o time do São Paulo, eu tenho a impressão que um mês e pouco atrás, na hora que teve essa melhor posição na tabela do Brasileiro, parecia um time mais afiado, talvez porque a chegada do Zubeldia, né? Hoje já vejo ele um pouco contestado também. Eu acho meio bizarro, assim, contestar o técnico que chegou durante a temporada, o time melhorou. Ano passado, o São Paulo era dirigido pelo atual técnico da seleção brasileira, que ganhou a Copa do Brasil, mas estava lá embaixo, para fugir das posições ali próximo do rebaixamento. Venceu em casa ontem com reserva. Ano passado só venceu na penúltima rodada, né, contra o Bahia, lá em Salvador. Minha nossa. Não ganhava de ninguém. Era uma das piores campanhas fora de casa, era do São Paulo. E estava na Sul-Americana, não na Libertadores. Exato. Agora ele está jogando na Libertadores, está 2 jogos, pode chegar a uma semifinal. Que não consegue chegar desde os tempos do Bausa, né? Exatamente, isso mesmo. Então, Nacional de Medellín. Então acho que é um momento positivo. Agora, teve a eliminação para o Atlético na Copa do Brasil. Eu acho que o pessoal exagerou um pouquinho aí acho que na expectativa. É normal, cara. Um confronto com o Atlético Mineiro, que está muito mal no campeonato, mas está nas 2 outras Copas. O São Paulo poderia ser eliminado como eliminar. E acabou sendo eliminado num jogo ruim. Também, num jogo ruim, num gol meio fortuito ali, entendeu? Ali, o jogo era um jogo para 0-0. De repente, houve um lance isolado, o Atlético aproveitou, fez o gol, se condicionou o jogo de volta. O Atlético abraçou o empate ali, conseguiu arrastar até o final. Vaga, né, Hugo? Talvez tenha faltado um pouco de ímpeto nesse jogo para o São Paulo e tal, mas o time está na Libertadores, e o time está brigando por vaga na Libertadores no Brasileiro. Eu também acho que a temporada é boa. E eu acho que o trabalho do técnico, para ele chegar num ponto de excelência, talvez numa segunda temporada. Uma primeira temporada ele faz um bom trabalho. Vai ter erros e vai ter acertos. Numa segunda temporada, a tendência é melhorar. Se ele seguir assim, nessa toada até o final da temporada. O pessoal quer tudo muito rápido, né?
Aí é mais difícil, né? Eu concordo, eu só acho o seguinte, que se tivesse no começo do ano e alguém falasse para um torcedor São Paulino, para qualquer um, olha, quando a gente chegar lá em setembro, o time vai estar assim, brigando por semifinal da Libertadores da América e com essa classificação no Campeonato Brasileiro. Qualquer um fala, maravilha, assina embaixo. Tá ali, o time tá assim. A Copa tem essa também, né? Quando você cai e não consegue se manter vivo, fica uma... Né? E eu falei um negócio do Zubeldia, não sei se na verdade é a impressão que eu tenho às vezes, é porque a chegada está sendo cobrado mesmo, de certa forma. Tem gente escrevendo aqui, por exemplo, finalmente o Zubeldia mudou o esquema, ele é pago para isso, dá alternativas. Né? Eu acho que o torcedor do São Paulo, o Mauro falou bem, o torcedor, a gente discutiu isso muito a semana passada, antes mesmo da eliminação. Alguns, não torcedor, é um pouco de pretensão, alguns torcedores do São Paulo, vários, acho que ficaram mal acostumados depois que saíram da fila. Com a impressão de que o título da Copa do Brasil era o parâmetro do time. Não é. Nem financeiro. São Paulo foi o 13º investimento entre 20 do brasileiro. 13º entre 20, né? Desse ano. Que investiram muito mais em relação ao ano passado. Mas vende bem sempre, né? Vende bem? Vendeu um só. Nem isso. Não, mas na média dos bem. anos, né? Na média dos últimos anos. Mas eu estou dizendo assim, né? Os adversários estão muito mais fortes do que na temporada passada, sim, todos. E acho que essa impressão de que o São Paulo tinha time para jogar e ganhar as 3 frentes, sabe quem é o culpado? É o Zubeldia, que transformou um time que foi eliminado do Paulista pelo Novo Horizontino em casa. Né? Esse time que o Oscar desenhou. Contra o Novo Horizontino em casa, num time que joga entre os 6 primeiros, se classifica nos mata-matas e tudo mais. É o que o Mauro falou. Errar, demorou para substituir, não sei o que lá. Cara, o trabalho do cara é muito bom. Não é que é bom, ele é muito bom. E em relação a jogadores, quase todos os jogadores que hoje a torcida gosta, clama, estavam encostados no São Paulo. Então acho que não tem a menor discussão, passando ou não sobre o Botafogo, que é muito mais time e investiu quanto? É verdade, não sei. Só em 4 jogadores, quase 60 milhões de euros. Então, é essa a realidade. O São Paulo vai jogar contra um time que investe 60 milhões de euros numa janela. O São Paulo contrata 4 jogadores por empréstimo. Essa é a realidade atual. E o técnico que é o culpado, né, um pouquinho demais, né? Não, mas assim, eu entendo a sua exposição, mas eu estou falando no que eu ouço. E fica um pouco isso, não fica a impressão minha, eu estou totalmente errado. Você também tem isso? Não, eu contraponho. Eu acho que essa leitura, ela é míope. Né? Vou até tirar os óculos aqui. Sabe o que acontece, é uma Arnaldo? leitura míope do trabalho do Zubeldia, do limite claro que o time do São Paulo tem. O São Paulo, os melhores jogadores, todos já passaram de 30 anos. É uma outra realidade. Ninguém está contratando Luiz Henrique, Almada. Ah, sim, aí não. Outra conversa. Alcaraz. Quando a gente lida com a emoção do torcedor, é muito difícil de mensurar, inclusive, porque... Até porque o torcedor pode falar o que ele quiser. Né? É uma exigência eterna. Então, se o São Paulo ganhar o título, já quer o outro do ano que vem, já antecipadamente, se fosse possível, porque faz parte. Aqui o lado racional, o que o Arnaldo está falando é todos os números, todo o estudo que ele fez, é um lado bem jornalístico. A torcida é uma emoção, é uma exigência constante. É que o torcedor do São Paulo, né, Oscar, se ele imaginar que o time, por ter vencido vai conseguir voltar aos bons tempos na sequência, ele vai estar muito iludido. Mas é que o torcedor, Arnaldo, não fala assim, o time venceu o time venceu só Tem um só antes para o torcedor. E sempre é mais, sempre mais. Então, mas esse só foi numa Copa, num momento iluminado, numa situação muito atípica e que não reflete o estado geral do clube e do time. Deixa eu mudar. É que tem que sempre encontrar o culpado. Acho que esse que é o problema. Exato, né? As pessoas sempre assim, o time perdeu, foi eliminado. Foi eliminado. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Pois é, por isso que eu falei que fica, né? Aí geralmente é o técnico. Assim. Ontem teve o torcedor do Flamengo chamando o Tite de retranqueiro. O time tomou um gol de empate porque estava no ataque, o zagueiro estava no ataque. Se fosse retranqueiro, estava se defendendo com 500 jogadores ali. Quer dizer, não tem lógica muitas vezes, sabe? Assim, o negócio é apontar o dedo. E tem muita gente da imprensa que faz isso. E aí alimenta essas reações, influenciadores também, né? E ficam nessa coisa, aí você dá uma audiência. É nisso que o Palmeiras se difere dos outros. Exato. É nisso que o Palmeiras se difere dos outros. Inclusive em relação ao torcedor, que tem o crédito técnico. O Palmeiras ele pode ser eliminado para qualquer time, pode ficar pelo caminho, mas tem uma blindagem,
uma reação muito rápida, porque ele cozinha as coisas... E talvez reflita no que a gente está vendo, né? Pois do time é. ser eliminado e continuar. Mas Arnaldo, eu preciso mudar de assunto e quero falar do Santos. Eu sei que você viu o Santos. Putz, eu vi o Se finalzinho. tem um torcedor que tem motivo para botar a boca no trombone, é o santista. A gente vai rodar aí as imagens. Na verdade, o Santos não vencia 4 jogos na Vila. No primeiro tempo teve esse bom chute de Diego Pituca e só, hein? E aí no segundo a coisa mudou um pouco, o Wendel fez segundo esse tempo gol, a gente vai ver o maluco, outro né? Um Xermão. confronto direto aí, aquele jogo do primeiro turno foi aquele jogo que o João Paulo se machucou, tinha muita rivalidade em jogo, tal, o Pois Lisca é. doido ali, voltando. Essa bola, eu não sei como é que o VAR decide. Realmente que o Gil participou, né? Pois Mas é uma bola indefensável. Ó, eu vou te falar, o VAR Eu quero tá que você me tão caseiro, mas tá tão caseiro. Eu quero Então, que você me esse é o fale primeiro dessa lance. e depois daquele que a gente vai ver o Exato. América fazer o gol nos acréscimos Essa já. bola o Gil faz o corta-luz na cara do goleiro impedido. Evidentemente influenciou. Aí ele desvia. Aí começa a dar aquela paura dos últimos jogos, né? Já no acréscimo 2-1. E aí a América vai com tudo e chega a empatar o jogo. E aí? Era para dar Chega a pênalti? empatar o jogo, não. Chega a ter esse momento para empatar o jogo, que seria o tal Era para dar pênalti. pênalti? É difícil, assim. É difícil. É difícil ter o VAR coragem. chama o árbitro, é difícil ter coragem para dar os 50 e tanto. Aí o Lisca vai ser expulso depois e tal. Digamos que foi uma arbitragem um tanto quanto caseira. Olha o Lisca, olha lá. Segura o Lisca, Mauro. Você consegue dormir? A súmula saiu depois. Falou juiz, isso, né? Foi o que o juiz escreveu. Quase Mas que- fala assim, dá para você ver 3 na, pontos na fundamentais, leitura cara. labial. Quase deu uma cadeirada lá. Então, tá vendo? Cadeirada. É. Talvez só não tenha dado porque não tinha uma cadeira em mãos. Se fosse o banco de reserva inteiro. Bom, vou fazer um registro aqui também no Campeonato Alemão. A gente vai ver aí os gols da vitória do Werder Bremen fora de casa contra o Mais. 2-1, o Bremen abriu o placar ainda no primeiro tempo. A gente vai ver na sequência ele sofreu um empate, mas no segundo voltou a marcar. Agora a notícia do Alemão é o Bayern de Munique ter enfiado 6-2 no Hoffenheim. Tá o parecendo o Bayern de Munique de outros tempos. Mas é bem interessante, porque era uma expectativa diferente para o trabalho do Kompany, que é um treinador muito jovem, né? Quando foi contratado pelo Bayern, mas o cara tem experiência em time pequeno da Premier League. Mas começou bem. É um time que... E como o Leverkusen deu uma... Normal também, né? Venceu também, né? Venceu fora. Mas, né, não... Subiu 3 posições. Mas Pois tá é, bom. não largou tão bem como na temporada passada. Acho que o Bayern de Munique tem grande chance de dominar o torneio. O Kompany é Bom, exigente, hein? Ele é, né? Nossa, ele é exigente pra caramba. Pegou de quem? Do Trabalhava Guardiola, com né? o Guardiola, né? Capitão do Guardiola, né? Bom, você que nos acompanha, segure aí que esse intervalo é aquele que nos separa dos cartões verdes e vermelhos de hoje. Voltaremos em instantes com eles. Nos diga quais são os seus nessa segundona. Até já. Bom, quero começar o bloco aqui mandando um abraço para o Emílio Carlos, que nos cobra um abraço aqui, Diego Moraes. Assaltaram a América, escreve o Davi Sobrinho. Foi pênalti não, e vamos assim. O Matheus Góes também falando que o Palmeiras, da maneira que foi descrito aqui por mérito, conquistou isso, tem crédito com o torcedor. Vamos aos cartões. Mauro César Pereira, mantendo a tradição, vamos começar punindo. Pode ser, de vermelho? Sim, podemos. A gente poderia ilustrar o seu cartão com uma manchete, seria mais fácil, mas eu vou deixar você falar que você... Então, ok, vamos lá. O cartão vermelho vai para a insistência do Ministério Público do Rio de Janeiro em manter torcidas organizadas dos 4 grandes, torcidas grandes, numerosas, como proibidas de frequentar os jogos. O que está acontecendo? Eles proíbem o CNPJ da torcida, os integrantes que gostam de brigar continuam cada vez mais engrossando as fileiras dessas torcidas, vão aos jogos, só que não levam bandeira, bateria, faixa, nada, ou seja, punem as peças da festa da arquibancada. E pelas ruas do Rio de Janeiro, especialmente quando jogam Flamengo e Vasco, como aconteceu nesse domingo, é o caos. O Rio de Janeiro, que eu falo, é a região metropolitana. Duque de Caxias, Jacarepaguá, ontem, vários pontos do 31 Rio. presos, 31 granada, presos, faca. granada, facada, tiro. E até o Caveirão, lá, que é aquele blindado da PM, entrou em ação para separar uma briga. Então, é um cenário muito grave, muito sério. E o que eles vão fazer? Né? Porque vai ter um momento, pode acontecer um momento, de uma tragédia, de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, ser atingida por um tiro, por uma bomba, ou apanhar, sabe lá por quê. Então, é um negócio sério que está acontecendo e me parece que o MP não se toca que essa medida não adianta. Então, o que fazer, Mauro? Libera o CNPJ e pune o CPF. Brigou, prende. Existem leis no Brasil, né? Mas não acontece nada. Quantos dos 31 presos vão, de fato, responder criminalmente pelos seus atos? Amanhã está todo mundo solto e tudo continua na mesma coisa.
Verde para um grandalhão, é isso que muita gente ainda olha desconfiada, mas tá... Olha, em 4 jogos o Haaland marcou 9 gols na Premier League. Todos os times, fora o time dele, obviamente, têm menos gols do que ele. Os dois times mais próximos do Haaland são Liverpool e Aston Villa, com 7 gols. Ou seja, ele tem 2 gols a mais do que os 2 times mais próximos. Os outros, então, nem se fala, todo mundo lá atrás. É assustador, né? E tem gente que ainda questiona o norueguês no comando do ataque do time do Guardiola. É um jogador absurdo. O Arnaldo Ribeiro, esse cartão verde que você tem na mão aí, vai enaltecer Não é quem? tão bruto como o Haaland, mas é igualmente decisivo. Não, igualmente, estou exagerando, mas é a grande pérola do futebol brasileiro atual, é o Estevão, que tem jogado demais, já é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Ele sabe a categoria revelação do brasileiro? Acho que isso ele já passou e é candidato a craque do Brasil. Talvez seja o melhor jogador do campeonato, né? Eu não sei se chamar de craque e depois dar uma gorada. Então é o melhor jogador do Brasileirão. Bonito né? isso. E está ali comandando o Palmeiras tecnicamente nessa tentativa do tricampeonato consecutivo. Estevão. E o vermelho? Vai para alguém? Vermelho vai Podem distribuir vermelho, mas não Puxa, fez, né? não fez, né, cara? É para arbitragem Explique, por absurda do Mineirão. Olha, teve de tudo. Esse lance é o VAR, Esse né? é o VAR, a né? linha de impedimento traçada por uma câmera que não está na posição. Olha, é inacreditável, mas essa foi a linha do VAR desse dia. Aí o Zé Ivaldo deixando a sola em cima do William Gomes. Aí o Marlon tirando de braço, ele até acusa. Cara, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio foi absurda. Esse do braço eu confesso que eu tive dificuldade para fazer um entendimento, mas tudo né? bem. Porque, exato, porque senão é exato. E assim, acho que o São Paulo teve, e vai reclamar novamente, o São Paulo está tendo um pouco de dificuldades, né, em relação à arbitragem brasileira, às suas escalas. E achei que ia ficar em segundo plano por conta da vitória. Mas o São Paulo, o presidente vai protelar um protesto, vai pedir os áudios do VAR, porque o VAR é como se ele não tivesse atuado no jogo, né? Porque ele... Você também pode chamar de omisso. Talvez por conta do árbitro ser experiente, né? Do Wilton Pereira Sampaio ser o árbitro mais experiente. O árbitro do VAR era o Pablo Ramon. Cara, foi uma sucessão de lances. Olha, o Zé Ivaldo poderia ter saído... como é que é? O CPF do Zé Ivaldo poderia estar agora lá no G-Crim pelas tentativas seguidas de agressão que ele fez e continuou no jogo até o fim. Oscar, e aí, vamos de verde? Verde para o Thiago Almada. Tem ilustrações, separou o gol. Discorra a respeito. Isso, hein, Oscar? Ele participou diretamente dos 2 gols, um fazendo passe, o outro ele fazendo um golaço. Contou com o desvio do zagueiro, mas deu um drible, daqueles desconcertantes lá na área. Esse daí, o coitado do Ranieri, como já foi dito aqui, correu atrás do Almada e não achou. Eu acho que ele é um ponto de referência do Botafogo, está jogando muita bola. Jogou muito no sábado. Jogou mesmo. Vamos ver então, a gente vai ver, eu vou entregar aqui, a gente vai ver o gol do Everaldo, mas na verdade o seu cartão vermelho é pro adversário dele, não é isso? Pro Atlético. Olha lá, você que está falando. Eu acho o Atlético um belo time, mas a campanha que ele faz no Campeonato Brasileiro eu acho muito ruim. Ele só tem 33 pontos, é muito pouco para o tamanho do time e pelo elenco que tem. Então vai para a campanha do Atlético Mineiro, que perdeu mais uma ontem. No Brasileiro, pífio, como diz Mauro César. Né? Pé mole ali também. Os caras estão te plagiando, hein, Mauro César? Exato. Não, a expressão... E eu me esforço para não plagiar, mas senão era toda hora patético, pífio. Aqui. Pois é, e nós já vimos aí a juventude boa de bola contemplada no cartão verde do Arnaldo, pois eu também vou nessa de contemplar a juventude boa de bola na figura do São Paulino, que a gente vai ver aí, o William Gomes, camisa 39, autor do gol que deu a vitória ao São Paulo fora de casa, que a gente mostrou aí diante do Mineirão. E não só nessa partida, né? Vem fazendo bons jogos, né, Arnaldo? Vem. É bom jogador. Não, e futebol tá sempre mais puro perto dos meninos. É uma pena que depois vai tudo embora, né? A gente não pode nem curtir. E o meu cartão vermelho vai para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Que novidade, hein? Que durante a coletiva de imprensa, depois do jogo com o Criciúma, disse que não vai se entregar à ansiedade na busca pelo título brasileiro, coisa e tal, mas voltou a se entregar à grosseria, né? Ao responder um repórter lá, sugerindo que o cara tem que estudar. Cara, é demais, né, bicho? É demais, né? Como se fosse uma... Né? A pergunta foi apenas, Rafael Veiga e Maurício podem jogar juntos? Foi essa a pergunta. O Abel... Pois é, não dá para entender, cara, não dá para entender. Sabe que eu
gostaria que um dia acontecesse, não só nesse tipo de entrevista, em outras situações, em outras áreas também, além do esporte, que diante da estupidez eventual de algum Todo mundo se retirasse. todo mundo saísse. Sai todo mundo. Eu também acho. Começando pelo autor da pergunta. Tá legal, muito obrigado, tá? Precisa Sai, uma e todo mundo sair. Aí deixa 2 ou 3 baba-ovo lá, puxar saco, vão ficar lá. Precisa Porque, uma contraforça mesmo, Não, né? exato, porque assim, cara, ontem o filho do Tite, o Matheus Bach... Também entrou no meio da pergunta. Também, aí o rapaz fez não, peraí, mas a pergunta não pode ser... Que uma pergunta não pode ser? A pergunta não é ofensiva, a pergunta não está menosprezando ninguém, ofendendo ninguém. Era uma pergunta normal lá. Aí quer dizer qual a pergunta que tem que ser feita? Então, peraí, dá entrevista para a Flá TV, bonitão. Às Né? vezes Que aí não só é. vai ter... Porque aí a Exato, TV oficial do clube só vai fazer perguntas que vão acariciá-lo. É brincadeira isso aí, não pode ser assim. Não, precisa de uma contraforça mesmo, pelo menos o cara sentir na hora o que tá fazendo. Lembra daquela história do Filipão, que depois os repórteres eram verdade. todos com o nariz de palhaço, né? Foi mesmo. E não tem alguém na hora para falar, não tô fazendo palhaçada nenhuma, tô aqui trabalhando e tal. Bom, Inter e Cuiabá, fechando a rodada do Brasileirão, 1-0 o Inter, mas Mauro César e Arnaldo Ribeiro andavam contestando aqui a penalidade e tal. Olha, Pênalti brasileira. brasileira. Oscar Ulisses. Até a próxima. Gostei dos cartões. Bom, e a gente se despede com imagens da Fórmula Indy, que no final de semana revelou com transmissão ao vivo aqui da TV Cultura o campeão da temporada 2024, o espanhol Alex Palou. O terceiro título dele na categoria, o segundo seguido. Isso mesmo, rapaz, se fez bicampeão e o brasileiro Pietro Fittipaldi fechou a temporada como 19º e a gente espera que o Brasil siga na pista no ano que vem. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana, torcida brasileira. Juízo, hein? Aquele abraço.